Olá, vlog. Eu estou me organizando para me tapar, o que é uma alegria sem tamanho. Faz 3 dias que está friozinho em Porto Alegre. Na verdade, sexta-feira não estava friozinho, mas ontem, sábado e hoje, domingo, tá. Então, eu tô vivendo um momento que eu nem me lembro quando foi a última vez em que eu me tapei para ler. É incrível, é simplesmente incrível. É o acontecimento de março. Eu estou me tapando para ler. Ontem eu sentei aqui com o intuito de começar Portão do Obelisco, tá? E eu acabei ligando a TV e passando o dia inteiro maratonando uma série. Mas isso também aponta uma outra coisa, que é o fato de que eu não estou com vontade de ler Portão do Obelisco agora. E eu direi isso em alto e bom tom, porque às vezes é importante a gente reconhecer porque que eu estou evitando a leitura, tá? Era pra ter lido esse livro no final de fevereiro, eu inventei diversas desculpas que faziam sentido, elas eram racionais, mas eu inventei desculpas. E agora a gente tá uma semana da discussão e essa bateção eu vendo, tá? Eu não peguei ainda. Então é meu objetivo começar hoje. E por que eu não tô querendo ler esse livro? Não é porque eu não gosto, não sei o que, não. Porque os últimos 2 meses e meio eu tenho vivido uma liberdade de escolha dos meus livros que eu não tive ano passado. Vocês sabem aí, toda vez que eu rolei. E esse livro, ele não necessariamente seria uma obrigatoriedade, porque deixa outra pessoa conduzindo essa discussão pra mim. Só que se torna uma obrigatoriedade porque eu quero não participar, entendeu? Então, eu pretendo começar Portão do Obelisco em breve. E eu também tô lendo esse outro livro aqui, ó, de blogueira influenciadora, que é da... Ai, eu vou assassinar esse nome. Como é que é? Caravi Isaf. Ela é uma estudiosa do mercado, tá? E essa aqui é a tese de doutorado dela, tá? Esse livro aqui é a tese de doutorado dela. Então ela estudou como se formou esse mercado de você passar a ser uma blogueira, se tornar uma influenciadora. Que, obviamente, ela tá estudando o mercado da moda, tá? Mas tem várias coisas que transpõem pro nosso mundo, pro nosso nicho, tá? Obviamente, as regras principais, elas são as mesmas, né? Mas existem essas adaptações de... Será que tá batendo e tá estragando o som? Pode ser que sim. O vento. A gente nunca sabe, tá? Eu comprei esse livro em 2020. Eu comecei a ler ele, depois eu perdi ele dentro de casa. E eu esqueci dele. E aí, no final do ano passado, eu reencontrei ele e eu percebi que ele tava... Eu tinha lido, sei lá, as primeiras 30 páginas e deixado ele de lado. E aí, agora eu voltei. É uma leitura bastante teórica, tá? Bem teórica. Então não é necessariamente uma leitura, com todo o respeito do mundo, prazerosa de fazer, tá? É como se você estivesse lendo uma tese. Eu acho que isso é legal em alguns aspectos, e em outros aspectos eu fiquei pensando se não dava pra ter adaptado certas linguagens ou certas formas de apresentar o conteúdo pra esse livro. Pra esse livro se tornar mais acessível pra quem tá dentro do meio e quer ter uma visão teórica a respeito do assunto, mas não de uma forma... Porque às vezes o teórico é chato. Fulano Freud, o filósofo, não sei das quantas, já dizia na época tal. Aí abre a citação, que nem no TCC, abre a citação, sabe? Eu entendo que essa dinâmica de publicar trabalhos de teses é uma dinâmica que acontece, tá? Eu já vi vários casos assim, mas esse é o primeiro que eu realmente peguei pra ler. E eu fiquei com essa sensação. Tanto que eu tô lendo ele em voz alta pra mim, porque eu perco a atenção muito fácil, porque eu sinto como se eu estivesse estudando pra faculdade. Porque eu já falei diversas vezes em vários lugares, mas o meu trabalho de TCC da faculdade foi sobre posts pagos em blogs de moda. Eu fiz estudo de caso de um blog famoso da época, que era de uma blogueira daqui do Rio Grande do Sul. Então, comeback muito forte da época que eu fiz o meu TCC, e eu lembro que na época que eu fiz o meu TCC era muito pouco o material bibliográfico que a gente tinha sobre esses assuntos. Então é legal que exista um estudo a respeito disso, mesmo que seja focado em moda, né? Mas as blogueiras de moda, beleza, enfim. Porque é o maior nicho que a gente tem no Brasil e talvez no mundo. Seja moda e depois game, né? Mas eu acredito que
mas foi a partir das blogueiras de moda e beleza que começou a profissionalização, né? Mas é isso, essa é a minha visão, assim, eu acho o conteúdo muito interessante e já teve várias, eu tô fazendo marcações, inclusive, mas eu preferia que a linguagem fosse entregue de uma outra forma para a leitura ser um pouco mais prazerosa. E eu entendo que esse não é o objetivo necessariamente, porque é um livro de teoria, então ele é para ser usado muito mais como consulta do que como entretenimento, mas ao mesmo tempo o fato do formato ser muito trabalho, TCC mesmo, me tira um pouco da vibe, assim. Mas por enquanto eu tô gostando, tá? Eu tô na página 65, então eu queria avançar um pouquinho nele, e aí depois eu vou pegar o Portão do Obelisco. Eu juro juradinho que de hoje não passa o começo dessa leitura aqui, tá? O meu objetivo é ler esse livro, eu queria ler Portão do Obelisco até amanhã. Então eu precisava muito começar hoje e amanhã dar um gás nele, apesar que amanhã eu vou ter um dia bem cheio. Essa semana vai ser bem cheia porque eu tenho live todos os dias. E tem 2 dias da semana, 3 dias da semana que eu tenho live 2 vezes ao dia. Então eu não sei como é que vai ser. E eu queria começar a gravar um Deu Match essa semana também. É um Deu Match um pouco mais demandante. Então eu não sei muito bem como é que vai ser. Mas vamos lá. Essas são as minhas 2 sonhos do dia de hoje. Não é terminar nenhuma, mas é tocar essas leituras pra eu sentir que eu tô fazendo algum progresso a respeito. Tá? E vou ficar aqui bem agongada. Ontem eu sentei aqui 11 da manhã e levantei, era 11 da noite. Tá? Hoje eu sentei aqui, agora, tá? Nesse instante são 12h33. Mas eu já tava sentada aqui tomando meu café. Então vamos ver até onde eu vou. Quatro e 7 da tarde e eu terminei esse livro aqui. Não era minha intenção terminar esse livro. Na verdade, eu nem ia ler esse livro hoje. Quando eu fui pegar o Portão do Obelisco que tava lá no quarto, eu passei por esse livro e pensei, nossa, seria bom ler uns capítulos desse livro hoje, né? Que eu tô no mood. E aí eu acabei terminando. Demorou um pouco mais do que eu gostaria, levando em consideração que é um livro de 200 e poucas páginas. Mas como eu falei pra vocês, é um texto um pouco diferente, né? Então ele acaba sendo um pouco mais truncado. Mas ele é bem útil, tá, gente? Bem útil, especialmente pra quem quer se profissionalizar, tá? Que é exatamente a moral do título do livro, né? De blogueira influenciadora. Aqui a gente tem um retrato histórico e teórico, né? De como os blogs que surgiram lá no meio dos anos 2000 e todo o processo que esses blogs e essas blogueiras passaram para entender o que elas estavam fazendo, transformar o que elas estavam fazendo, começarem a receber um público grande, depois começarem a receber a abordagem das marcas, começarem a largar as suas outras atividades e transformar isso num trabalho. E também falar um pouco sobre a mudança das terminologias ao longo do caminho, e também das etapas. Eu acho que, na verdade, essa parte das etapas, muito mais do que dos nomes, é blogueira, é influenciadora digital, é criadora de conteúdo, tá muito... Eu acho que a parte mais interessante são as etapas que são divididas aqui, e também sobre os capitais, tá? Ela separa, baseado no referencial teórico, em capitais econômicos, capitais sociais, capitais culturais, e explica o que isso representa pra gente, sabe? A bagagem que cada um de nós carrega pra dentro do rolê. E eu acho que o interessante é, assim... Camille, mas não tá falando sobre o blog de moda, sobre as blogueiras de moda? Sim. Mas tudo é adaptável se você tiver o mínimo de interpretação. Tá, por exemplo, ela fala aqui, vou dar um exemplo bobo pra vocês, capital econômico. Lá no começo, esse capital econômico determinado por aquelas blogueiras que tinham um pouquinho mais de poder aquisitivo para comprar um produto mais caro, para toda semana ter um produto diferente para resenhar, para ter novidades o tempo inteiro e essa novidade não depender de um press kit, porque na época não existiam press kits. Esse é um exemplo bem
raso que eu tô dando aqui, que não vai entrar nos estudos teóricos que o livro apresenta, tá? Mas é mais ou menos isso. E se falando de literatura, o capital econômico aqui é a pessoa que pode comprar livros, é a pessoa que tem uma estante cheia de atrás dos vídeos, é a pessoa que tem a parceria com a editora que recebe lançamentos, é a pessoa que pode comprar sempre esses lançamentos. Então a gente vai adaptando, então é super tranquilo ir adaptando as coisas aqui ao nosso cenário. Por exemplo, no âmbito de capital cultural, por exemplo, entre as nossas vivências, entre aquilo que a gente tem de cultura adquirida também. E isso pode ser parte da nossa formação. Então, por exemplo, eu sou formada em publicidade e propaganda, comunicação social. Então eu tento aplicar o que eu sei a vários aspectos da minha vida enquanto produtora de conteúdo. Eu sempre quis ter uma identidade visual coesa, eu sempre apliquei a minha marca ao máximo que eu pude, eu sempre trabalhei o nome do Resenhando Sonhos o máximo que eu pude, eu tenho uma paleta de cores, eu sei conversar com uma marca, eu tenho um Media Kit, eu tenho um material estruturado, bonito, esteticamente bem apresentado, que é diferente, por exemplo, de ter um conteúdo teórico. Então, por exemplo, um produtor de conteúdo literário que tem uma formação literária, que tem uma formação em letras, vai trazer um outro tipo de capital cultural para dentro da sua análise, né? Enquanto no meu caso eu vou trazer esse capital baseado nas minhas vivências, essa outra pessoa vai trazer as vivências e mais a teoria literária junto. E aí o capital social é aquele capital das relações, é o quanto você tem relações, você desenvolve relações ao longo do caminho, o quanto você transita entre as pessoas, sabe? Então, quantos outros produtores de conteúdo eu tenho boa relação, quantas pessoas dentro do mercado eu conheço, quantos autores eu tenho acesso, sabe? Quantas outras pessoas eu consigo circular dentro desse meio, né? Também conhecido como networking, né? Como é que você constrói essa sua networking? E eu achei interessante porque a autora fala sobre a questão de que o capital econômico, por exemplo, ele é um capital que hoje ele tá cada vez mais difícil de você entrar com um bom capital econômico, porque a blogueira de moda, por exemplo, que quer começar, ela tem que encontrar um nicho, se ela não tiver, tipo, poder aquisitivo para começar, ela tem que encontrar um nicho de acessibilidade, né? Que ela não tá no mesmo patamar que uma, sei lá, Camila Coelho, que só veste roupa de marca, só veste a própria marca, e que até ela chegar a ser uma Camila Coelho, ela tem muito caminho pela frente. Então, o capital econômico antes, ele era muito mais parelho, e agora ele é muito discrepante por causa disso, porque existem pessoas fazendo essas atividades há muito tempo. E essas pessoas desenvolveram capitais que é diferente das pessoas que estão recém começando. Então, da pessoa que quer criar um canal no YouTube hoje sobre livros, porque está descobrindo esse amor, que começou a ler livros no começo de 2022. Essa pessoa pode começar um canal? Claro que ela pode. Mas talvez ela não vá ter o mesmo capital econômico de uma pessoa que trabalha há 10 anos no mercado, que tem uma estante gigante, que tem um monte de material, que tem um monte de relações. Essa pessoa não só o capital econômico, mas o social e o cultural também, porque ela não vai ter a experiência que as outras pessoas têm. Então, esse capital, ele vai sendo adquirido. E é nesse processo de adquirir esses capitais, de ir se desenvolvendo, de ir perseverando dentro dos meios, né, dentro dos nichos, que as pessoas vão desistindo e as pessoas vão deixando para trás as prioridades, que é uma coisa que quem começou esses nichos lá atrás não se pensava em ganhar dinheiro. Muitas das pessoas que começam um canal, um blog, um Instagram, seja do nicho que for, começa já pensando em monetização. E aí às vezes acaba sendo mais difícil e mais frustrante, porque a motivação inicial da maioria das pessoas foi hobby. E se você já entra com uma... E aí, quando as coisas começaram a acontecer, foi uma surpresa positiva. E hoje a maioria das pessoas já começa com a intenção. Então, o primeiro sentimento não vai ser a surpresa da positividade. O primeiro sentimento pode ser a frustração de não receber um retorno imediato, de você não ter a mesma repercussão que uma outra pessoa já tá tendo, sendo que essa pessoa tá ali há 7, 8, 9, 10 anos a mais que você, mas você quer ter o mesmo impacto. Ou você tá ao mesmo tempo que essa pessoa, mas você não desenvolveu os seus capitais, as
as suas relações, da forma como as outras pessoas se desenvolveram com isso, cresceram mais. E aí tem uma divisão de etapas, né, desse processo de você começar até você fazer disso um emprego full time. E aí tem uma parte que, bem no finalzinho, que a autora fala, né, que esse não é um processo, como eu vou dizer assim, cronológico, porque para muitas pessoas ele para no meio. Não é uma coisa assim... Eu não lembro exatamente o termo que ela usou, se era cronológico, de etapas correto, porque para muitas pessoas esse processo acaba no meio, né? Que é quando você não alcança o patamar de profissionalização rápido e aí você acaba desistindo no meio do caminho. Ou você até atingiu o patamar de profissionalização, mas não era aquilo que você queria, então você para. Mas nesse caso aqui, especialmente, quem não chega lá, e porque também vem com muita expectativa e não consegue alcançar e desenvolver todos esses outros aspectos, habilidades e tópicos que são importantes, e dizem respeito à confiança com o público, que dizem respeito a conhecimento, que dizem respeito à forma como você apresenta seu conteúdo, que dizem respeito à frequência, à presença na internet, enfim, muitos outros aspectos. Eu acho que é super válido para quem gosta de estudar esse tipo de coisa, porque eu imagino que tem muita gente que é consumidor e faz cadeiras de marketing, de comunicação, e pode encontrar aqui uma boa fonte de pesquisa caso queira, por exemplo, produzir um trabalho, alguma coisa nesse sentido. Mas também para quem tá querendo se profissionalizar, seja na etapa que você tiver. Eu acho que, inclusive, quanto mais inicial tiver a sua etapa, melhor você vai aproveitar esse livro. Porque eu vejo muita gente, assim... Esse ano, o Resenhando Sonhos vai completar 8 anos. E eu vejo muita gente... 8? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 8 anos. Vai completar 8 anos. Tem muita gente que começou depois de mim, que tá tem muito mais seguidores do que eu, por exemplo. E tem muita gente que começou antes que eu, que tem menos seguidores. Tem muita gente que começou lá atrás, e tem muita gente que começa hoje e já quer ter o mesmo retorno, o mesmo status, a mesma presença, o mesmo respeito, às vezes. E ela fala sobre isso, ela fala sobre relevância e sobre popularidade, e do quanto isso são duas coisas diferentes. Às vezes você tem uma pessoa que ela te bomba super, 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 e ela consegue um monte de seguidores num período muito curto, e essa pessoa desenvolve uma popularidade muito grande, mas ela acaba não sendo necessariamente uma especialista em algo, ela acaba não sendo um nome relevante em termos de ser lembrado como alguém que tem relevância específica a algo dentro daquele. E às vezes as pessoas de relevância, elas são as pessoas que não estão necessariamente com o maior número de seguidores. Então existe uma diferença. E essa diferença, ela é uma diferença que é difícil de, às vezes, firmar na nossa cabeça, especialmente com as pessoas que são muito focadas em número, que acreditam que essas duas coisas são a mesma coisa. Relevância e popularidade são a mesma coisa, quando elas não são. Eu não sou canal, o Resenhando Sonhos não é o canal com o maior número de inscritos no YouTube, mas eu sei que tanto o Resenhando Sonhos quanto a pessoa da Tamires têm relevância, especialmente no nicho em que eu leio e falo mais, que é o nicho de fantasia. Então essas diferenças, elas são importantes a gente ter na nossa cabeça para certos processos não serem tão frustrantes, ou para certos resultados não serem tão frustrantes. Por exemplo, ano passado, quando 2020 acabou, eu tava numa crescente bem boa aqui no YouTube, tá? Pela a minha crescente dentro da plataforma, eu acreditei que ano passado eu ia chegar em 100k. Final de janeiro, depois do primeiro mês do ano, tá? O meu janeiro foi super ruim. Eu percebi que não ia ser uma realidade. Então eu já risquei essa meta da minha agenda, da minha lista de metas, porque eu sabia lá em janeiro, começo de fevereiro, que não ia ser uma coisa que ia se concretizar no passado. O meu 2021 foi muito ruim em termos de números, tá? Não foi ruim em termos de produtividade, não foi ruim em termos de novos aprendizados, não foi ruim financeiramente, foi ruim em termos de números. Eu não cresci numericamente, mas eu cresci em vários outros aspectos. Quando eu tava fazendo as minhas metas para 2022, eu coloquei lá de novo que uma coisa que eu queria esse ano era os meus 100k. Por quê? Porque nos últimos 3 meses do ano passado, eu tive um alavancamento novamente que o resto do ano não tinha me proporcionado. Então eu acreditei. Hoje eu tô em março e eu já não acredito que eu vou chegar ao final do ano com os meus 100k, porque o crescimento desacelerou de forma muito brusca nos primeiros 3 meses do ano. Então eu já não consigo mais enxergar que eu vou chegar em dezembro completando 100k no YouTube. E tá tudo bem, porque
esse número não representa o impacto do meu trabalho ou não reverbera necessariamente nos outros campos, entendeu? Eu não acho que eu ter 100k vai me fazer ganhar muito mais dinheiro do que eu ter meus 90k. Eu não acho que eu ter 100k vai fazer eu ter muito mais relevância do que eu ter 90k. Porque essas coisas não vêm necessariamente desse número, entendeu? Ela vem de outras coisas. Às vezes é uma maturação adquirida, que muitas pessoas têm bastante dificuldade. Então, por exemplo, teve muita gente que começou o canal no YouTube durante a pandemia, e às vezes eu entro no Twitter e a pessoa fala, nossa, que horror! Ai, vou desistir de tudo, porque não, e tá uma choradeira, e eu penso, mas não faz tipo 1 ano que você criou seu canal, você já tá chorando desse jeito? Eu com 1 ano de canal também tava mó ruim. Deixa eu pensar. Eu criei o canal em 2014. Em 2016, na minha primeira Bienal, 2 anos depois de ter criado meu canal, eu tinha 6k. A minha primeira Bienal foi a Bienal com 6 mil seguidores. Era a minha maior rede, o YouTube. 6 mil seguidores. 2 anos. E o meu primeiro ano, se não me engano, eu terminei com 1000 e pouco. Foi no segundo ano que deu uma engrenadinha. E aí foi engraçado porque eu vi uma pessoa reclamando e eu cliquei no canal da pessoa e a pessoa tava com 1 ano e a pessoa já tava tipo com 8 mil. E a pessoa disse, nossa... E a pessoa tá reclamando, né? Eu acho que esse é um assunto que ele ainda é bastante... Ele ainda é dolorido pra muitas pessoas. Eu entendo que algumas pessoas vão ouvir essa minha fala e vão dizer você tá falando isso do alto dos seus 90k, então é fácil você falar. Mas se você for olhar a minha trajetória, eu nunca fui a pessoa que fiquei reclamando de seguidores, em nenhum momento. É óbvio que às vezes a gente dá uma resmungada. É óbvio que assim, uma vez por ano, de repente, vocês vão me ouvir falando, poxa, gente, eu gostaria que tivesse sido melhor o ano. Mas é uma análise em cima do que aconteceu. Não é uma reclamação baseada num número imaginário que eu coloquei na minha cabeça que eu gostaria de ter. Essa é uma percepção e uma diferença importante e uma racionalização que é muito importante para você tornar o teu trabalho profissional. As coisas não vão acontecer porque tu quer que elas aconteçam. Elas vão acontecer baseado numa estrutura lógica. Então, ao invés de você olhar só pra você ou só pro coleguinha lá que você mirou e que você tá vendo que tá crescendo muito diferente de você, quem sabe você abre esse aspecto aqui, ó, e olha para o mercado como um todo, olha para todas as outras pessoas, né? Faz uma análise um pouco mais ampla, que você vai perceber que a exceção à regra não é você que não está crescendo, a exceção à regra é o coleguinha que, por diversos motivos, pode ter ido mais à frente. Pode ser porque trouxe um conteúdo muito diferente, pode ser porque tem um carisma, pode ser porque bombou numa outra rede social, pode ser por diversos motivos. Mas normalmente é a exceção à regra. A exceção à regra não é você que tá reclamando, a exceção à regra é a pessoa que conseguiu correr mais à frente. E é mérito da pessoa, seja qual for o fator que colocou ela pra correr mais pra frente, tá, gente? É importante isso também. A gente não se vitimizar tirando o mérito da pessoa. Aquela pessoa chegou lá por algum mérito. Talvez não seja um mérito que você respeite. Talvez não seja um mérito que você tenha e por você não ter, você não respeitar. Mas esse mérito existe. Esse mérito, ele existe. Então, assim, é uma boa leitura. Como eu falei, é um texto mais teórico. E por ser um texto mais teórico, ele é um texto mais difícil. E por ele ser um texto mais difícil, ele vai afastar alguns leitores. Então, nesse aspecto que eu mencionei no primeiro take, eu gostaria que ele fosse um pouco mais acessível. Mas eu entendo que a proposta era publicar a tese e a tese que nós temos aqui. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um bom livro sobre o nicho da blogosfera, da influência digital, da criação de conteúdo, especialmente para quem tá querendo se profissionalizar. Agora, que já são 4h30, porque eu já faz 20 minutos que eu tô falando com vocês, vou começar por Todo Obelisco finalmente. Será que eu terminei de blogueira influenciadora pra não precisar pegar por Todo Obelisco? Fica aí essa reflexão. Vou começar, são 400 e quantas páginas do livro, meu Deus? Não, são 500 páginas? 484 páginas. 484 páginas, vou começar essa leitura. No meio desse caminho aí, gente, eu almocei, comi um alfajor, Milka Mousse. Não gostei tanto desse aqui não, tá? Eu não sei se ele tava... Eu não sei se é a... Eu comi ontem. Acho que foi ontem eu comi o doce de leite da Milka. Eu trouxe alguns desses individuais aqui.
E o de doce de leite eu gostei bastante. Esse aqui, que é mousse, ele é bem mais seco e tinha uma camada. Eu não sei se me passou uma sensação de velho ou se era pra ser assim mesmo, tá? Mas ele era bem crocante na massa. E aí eu não gostei tanto dessa crocância, eu gosto dele fofinho, tá? Então eu não gostei desse de mousse. Felizmente eu trouxe só um. Eu trouxe um de mousse, do chocolate branco e trouxe 3 individuais de doce de leite, que é o mais tradicional, né? E ainda bem que só foi um, mas comi. Tomei chimarrão. Agora eu vou começar, então, por Tom do Obelisco. O dia de hoje é pra ser um dia tranquilo também. Eu fazia alguns bons finais de semana que eu não tirava um final de semana pacífico. E eu senti que eu precisava, assim, sabe? Um final de semana pacífico. Mas, acima de tudo, o que influencia o final de semana pacífico não é só eu precisar do final de semana pacífico. É o clima. Porque se tá um puta de um sol ou tá um puta calorão, eu não consigo, sabe? Tipo, ai, obviamente, se tá calor, eu não consigo puxar o cobertorzinho, mas vocês entenderam, assim. Se tá um puta do calor, eu não consigo sentar aqui e ficar lendo. Eu prefiro, já que eu vou ficar suando, eu prefiro ficar me movimentando e fazendo coisas, entendeu? E se tá um puta sol, eu quero aproveitar o dia pra fazer outras coisas, sabe? Agora, se o tempo tá fechado, tem uma névoa lá, tá chovendo, tá nublado, tá friozinho, seta o mood pra um momento mais leve. E eu acho que era exatamente isso que eu tava precisando nesse momento. Especialmente pré uma semana bem intensa que vai ser. E parte de algo que eu preciso fazer hoje também dar uma organizada nessa semana, porque tem muitas coisas e eu quero começar a organizar uma outra situação. E como eu falei pra vocês, eu vou fazer o Delmatch, e esse Delmatch exige também uma certa organização. E eu tenho uns pedaços de vlog que eu também preciso gravar hoje, então é isso. Eu vou começar por Tom do Obelisco, depois eu vou fazer uma pausa pra gravar os meus conteúdos que eu preciso gravar, as entradas dos outros vlogs que eu preciso gravar enquanto ainda tem luz do dia, pra não ficar só luz artificial. E depois eu volto pra Portão do Obelisco. Pra você que tava aí duvidando de mim... Olha, 50% de Portão do Obelisco? Hã? Quem amou? Nem parecia que eu estava evitando esse livro. Nem parecia que eu estava evitando esse livro. Inclusive, o que eu fiz hoje foi aquilo que eu comentei com vocês no vídeo onde eu falei sobre hobby como artista. Eu procrastinei começar o Portão do Obelisco lendo o outro livro. Então eu fiz uma procrastinação produtiva. E aí... foram 249 páginas nesse aqui, mais umas 180 do outro. Um bom saldo para um domingo, hein, chuvoso. Achei um bom saldo para um domingo chuvoso. Agora, eu já jantei, já tomei banho, já botei meu pijama, tá? Já é tarde. Eu vou assistir um episódio de The Last Kingdom, porque estreou a 5ª temporada. Nossa, saudade dessa série. E o protagonista está um gato nessa última temporada. Atenção. Então eu vou ver... Se eu não me engano, é a última temporada, né? Essa que é uma série baseada nas crônicas saxônicas da Bernard Cornwell. O Utrecht. Ontem eu assisti, sei lá, os primeiros 15 minutos do primeiro episódio, só que já era tarde, eu já tinha... Foi depois de eu ter maratonado toda a série da Karin Slaughter. Eu não comentei com vocês sobre o que eu achei. Vou fazer um próximo take aí. Inclusive, eu acho que eu fazendo esse próximo take já dá pra encerrar esse vlog, porque fazia até tempo que eu não fazia um dia onde eu fazia vários takes, assim, sobre várias coisas diferentes. Tava com saudade de fazer vlog assim, eu tava muito sentando e fazendo um resumo das coisas pra vocês depois que elas tinham acontecido do que durante elas estavam acontecendo. Só que quando eu tô na correria é mais fácil pra mim fazer assim do que eu ficar parando a todo instante pra fazer update, sabe? Mas eu gosto desses vlogs assim também. Então vai ter dos dois jeitos, vai depender do mood. Mas vou assistir então esse episódio, porque ontem eu assisti depois que eu já tinha visto a temporada inteira. Aí faltava um pedacinho só do último episódio da temporada. Aí eu parei pra assistir BBB, daí depois eu voltei e terminei. Daí eu tava meio com sono, mas não totalmente com sono, ainda precisava fazer tipo meu skincare e tal. Aí eu botei pra começar a 5ª temporada de The Last Kingdom, assisti uns 15 minutinhos e aí fui dormir. Então ainda tem uns minutos, e aí depois que acabar, eu acho que o episódio já vai ter começado o BBB. E aí eu assisto a formação do paredão e depois vou dormir. Ou, de repente, depois do BBB eu vou assistir mais um episódio. Vai depender de como for esse primeiro episódio. Eu acho que eu não vou conseguir terminar necessariamente o Portão do Obelisco amanhã. Porque amanhã vai ser um dia corrido, mas eu vou tentar andar pelo menos mais uns 25%. E aí deixo os outros 25%, se eles forem necessários, para terça-feira.
tá? Com certeza eles vão se fazer necessários, porque amanhã não tem... Tem live de manhã, de tarde eu tenho consulta médica, de noite eu tenho outra live, então não tem como. Eu não vou conseguir dedicar o mesmo número de horas que eu dediquei hoje, por exemplo, pra essa leitura. Então eu não vou conseguir terminar amanhã, mas aí eu termino na terça, e aí depois eu vou começar a Outra Garota Negra. É o outro livro de Buddy Reed, porque quinta e sexta eu queria começar a dar um match. Eu acho que eu vou ter que começar na sexta. Acho que não vai dar pra começar na quinta. Mas enfim, eu vou ter que ver. Vou ter que fazer uma análise da minha semana conforme ela for andando. Porque eu fico, sexta eu vou... Sexta é o dia que a minha agenda tá mais livre. Sexta-feira, tá? Só que aí eu vou chegar sexta-feira e eu vou estar podre. Vou estar podre. Porque eu vou estar cansada de tudo que rolou durante a semana. Então eu não vou estar com o pique que eu tô achando que eu vou estar, entendeu? Eu preciso levar isso em consideração. Mas enfim, eu... Não sei se vai dar pra vocês verem, mas assim... Os post-its cor-de-rosa são os post-its da primeira leitura do Portão do Obelisco. Os post-its amarelos são da segunda leitura do Portão do Obelisco. Como eu não tinha marcado coisas nesse livro. Nossa, esse livro tem muitas e muitas e muitas e muitas revelações e novas perguntas e coisas acontecendo. Que loucura, que loucura. Eu não me lembro de ler o Portão do Obelisco. Não me lembro. Já tava gravando vlog, então eu acho que eu vou procurar no canal o vlog, se eu taguei corretamente o vlog em que eu tô lendo o Portão do Obelisco, pra eu ver em que momento da minha vida eu tava, porque eu não me lembro da época que eu li o Portão do Obelisco. Porque eu lembro de ter lido Quinta Estação, eu lembro de ter lido Céu de Pedra, mas eu não lembro em que momento, que coisas estavam acontecendo na minha vida quando eu li o Portão do Obelisco. E por algum motivo, eu parei e eu tava lendo e de repente eu fechei o livro, olhei pra cima e pensei, por que eu tava vendo? Porque eu, tipo assim, não tenho nenhuma memória. Eu não sei se quando esse livro... Eu tava lendo esse livro foi quando rolou Brumadinho. Não sei, veio do absoluto nada, eu fiquei com essa curiosidade. Enfim, vou assistir meu The Last Kingdom, depois vou ver BBB e depois vou Mimi. E é isso. Para começar uma nova semana. Amanhã vai ser cansativa essa semana, mas vamos lá. Ei! Ei! Vocês não estão ouvindo ele, mas ele tá cantando alô, galera, de cowboy, de peão. Estamos lendo uma bomba, vamos bater ponte. Ei, ei, ei. E aí, povo? Hoje já é sexta-feira, tá? A gente tava indo tão bem com aquele vlog que tava, assim, uma coisa atrás da outra, mas aí aconteceu uma situação que foi o seguinte. Como previsto, a semana foi um pouco insana, tá? E eu só consegui terminar o Portão do Obelisco na quarta-feira de noite, porque segunda e terça eu praticamente não li. Segunda eu não li, terça eu acho que eu li umas poucas páginas, e aí na quarta-feira que eu acabei tirando um pouco mais de tempo para fazer essa leitura. Fiz muitas marcações além das que já existiam, as novas são as amarelas, as rosas são as antigas, e a gente vai discutir esse livro agora no domingo dia 20, tá? E foi uma releitura muito boa. Esse é um livro que traz algumas respostas, mas deixa muita coisa aberta ainda, então foi bacana. E aí eu comecei A Outra Garota Negra, tá? Na quinta-feira, também conhecido como ontem. Eu não li muito, tá, gente? Eu li uns 20%, então eu tô na página 60 e poucos. E eu confesso que eu ainda não entendi muito bem o que tá acontecendo nessa história, tá? Então eu vou ter que andar um pouco mais com ela pra eu formar uma opinião, né? A gente tem uma protagonista aqui que é a Nella. A Nella, ela é a única garota negra dentro de uma editora. Ela luta muito pela diversidade aqui. Ela se envolve em outras plataformas também. Ela queria muito mais diversidade dentro dessa editora. E aí vai chegar aqui uma outra garota negra. Mas aparentemente vai começar a rolar umas tretas. Só que eu não cheguei na parte de começar a rolar treta ainda, tá? Então, aguardando. Mas já dá pra sentir uma vibe estranha, sabe? Da relação das duas. Tá? Já dá pra sentir uma vibe estranha. Então vamos ver onde é que isso vai ir.
eu me sinto um pouco, eu vou dizer, atrasada esse mês com relação às minhas leituras, então eu queria estar um pouco adiantada, mas eu tive alguns problemas semana passada, tive alguns problemas essa semana, então as coisas não estão saindo muito bem, mas vamos lá, vamos tentar dar a volta por cima. Eu já queria estar na minha primeira leitura do The Match, mas eu ainda tenho 80% desse livro pra ler, então eu vou focar nisso entre hoje e amanhã à noite ou domingo eu pretendo então começar uma nova leitura do The Match, a primeira leitura do The Match, vamos ver como é que vai fluir. Eu gostaria muito de fazer o The Match inteiro semana que vem, mas eu acho que não vai ser possível, porque eu acho que eu preciso meter uma outra leitura no meio. Então, vou ver se eu leio uns 2, 3 livros antes de eu conseguir encaixar essa leitura. E eu acho que semana que vem vai ser um pouco mais tranquilo, tá? Então, vamos tentar. De qualquer forma, se não rolar, na outra semana ainda temos 4 dias, que são o mês de março, né? Ontem rolou a discussão de Daisy Jones, eu também liberei áudios intermediários, essa semana eu liberei várias pecinhas do nosso quebra-cabeça do Caminho Verso. Então, essa semana tá acontecendo várias coisas, né? Segunda teve live dos subs, terça teve Dar Teus Pulos, foi super divertido com o Paulo e o GF, o Paulo ganhou de virada, foi muito engraçado. Na quarta-feira teve a live de 1 ano da trama, ontem teve discussão de Daisy Jones, então aconteceram várias coisas. Na quarta-feira veio uma pessoa limpar o apartamento e foi uma experiência bem mediana, assim, eu não tenho dado muito certo com as últimas pessoas que eu chamei. Não sei, assim, eu sempre fico pensando se sou eu que erro, às vezes, a dar a coordenada ou se espero demais das pessoas, sabe? Porém, essa foi uma pessoa que veio bem recomendada, mas ela não parecia muito afim, assim, sabe? Eu paguei caro, ela meio-dia já tava, tipo, reclamando que ela tava cansada. Aí eu fiquei, tipo, tá? O que é pra eu ter respeito disso? Eu não ia pedir pra ela limpar essa estante aqui, tanto que ela não limpou, mas a hora que ela entrou aqui, ela fez tipo, meu Deus, tu vai querer que eu tire todos os livros dessa estante? Aí eu fiquei tipo, não, mas definitivamente você não precisava ter reagido assim, né? Ai. Enfim, e eu não pedi pra ela limpar vidro, não pedi pra limpar geladeira. Ela perguntou o que era pra fazer no banheiro, eu pedi pra ela dar um bom trato no banheiro, nos 2 banheiros, e a minha visão de bom trato e a visão de bom trato dela são visões completamente diferentes, aparentemente. E eu ainda encontrei uma coisa específica quebrada dentro de casa, que umas 3 vezes eu acho que eu chamei pessoas, sempre que a pessoa foi embora, depois eu descobri alguma coisa. Eu confesso pra vocês que eu não entendo por que a pessoa não fala, sabe? Tipo, olha aqui, quebrei isso aqui, acho que estraguei, né? Porque eu acho melhor do que eu descobrir sozinha depois, porque eu, tipo, não tenho vontade nenhuma de chamá-la de novo agora. Se ela tivesse me falado na hora, de repente eu teria reagido melhor. Mas me parece que falta um pouco de proatividade, sabe? Por exemplo, toda semana eu limpo a minha casa, toda semana eu passo, por exemplo, vassoura nos cantos, no teto, porque tem uns lugares específicos no apartamento, especialmente lá na cozinha, na área de serviço, que enche de bichinho. Não olhou pra cima. Aí, coisas de banheiro também, de tipo, limpar o piso, ou limpar dentro do box, ou limpar o próprio box. Ela também não é muito de usar produtos específicos, assim, então, tipo, ela móvel de madeira, eu uso um produto específico, ela ignorou e passou outra coisa, passou um pano normal, molhado. Enfim, eu não gostei do resultado final e achei que paguei muito caro para ter uma quarta-feira de tranquilidade. Então, sigo em busca. E vou tentar outra pessoa, eu tenho uma outra recomendação. Então, mês que vem, de repente, eu vou tentar outra pessoa. Mas não gostei, assim, do comportamento. E também não gostei do resultado final, assim. Então, é isso. Aí, por exemplo, teve uma coisa engraçada. Ela chegou na cozinha, assim, ela tipo, passou por todo o apartamento, chegou na cozinha. Aí ela falou assim, o que tu quer que eu faça aqui na cozinha? Limpar a cozinha, seria bom se tu limpasse o forno, né? Que é uma coisa que eu não gosto de limpar, porque aí eu falei assim por cima, eu não gosto muito de limpar micro-ondas, não gosto de limpar geladeira e tal. Obviamente eu limpo, né, gente, mas não é uma coisa que é prazerosa de se fazer. E aí falei assim, mas tipo assim, deixei pra ver o que ela ia fazer, sabe? Que eu acho que isso é importante também, o quanto a pessoa mostra que ela quer fazer o trabalho. Porque assim, o meu micro-ondas tá com meia dúzia de respinho, mó de boas, era só passar um paninho. Ela nem abriu o micro-ondas pra ver como é que tava, sabe? Uma das coisas que eu mencionei
se podia. A minha geladeira também tá super limpa. Eu descongelei ela há pouco tempo, ela pega muito gelo. E não era a minha intenção que ela descongelasse a geladeira, porque descongelar a geladeira é um processo que tem que começar antes, né? E eu sou muito assim, gente. A pessoa entra aqui, ou eu peço pra pessoa fazer alguma coisa, eu primeiro deixo para ver o que a pessoa vai fazer. Qual é o normal da pessoa. E aí depois, se é uma coisa que, tipo, eu vou querer dar continuidade, daí se eu chamasse ela uma segunda vez, eu faria uma lista de coisas pra ela fazer bem específicas de todas as coisas que ela falhou. Uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, aqui no escritório, ela fez assim, ó. Como ela não queria, tipo, mexer nos livros, nem mexer em nada, ela passou o pano ao redor das coisas, ao invés de levantar as coisas básicas. Sei lá, por exemplo, aquele canto que eu tenho lá, ó. Tem aquele móvel lá que tem umas caixinhas em cima. Tem 4 caixinhas. 3 eu tô usando agora pra apoiar a câmera, inclusive. Você tira as caixinhas e passa no móvel inteiro. E, inclusive, passa em cima das caixinhas também, porque tem pó em cima das caixinhas. Não, ela passou ao redor. Aqui na minha mesa também, ela passou ao redor das coisas. Sabe? Como é que a gente fica sabendo disso? Porque tu levanta o negócio ou tu passa o dedo bem pertinho e tá cheio de pó, né? Porque se ao redor não pega o que tá bem na beiradinha, né? Não foi uma boa experiência e paguei muito caro pra não ter essa boa experiência. Então, é isso. Vamos tentar outra pessoa novamente num outro momento e seguir essa empreitada pra ver se a gente encontra alguém no futuro. Não é nada muito urgente, eu posso seguir limpando, mas eu gostaria de ter uma pessoa de referência pra de vez em quando chamar, assim, pra dar uma mão. Aquela semana que tá loucurada, sabe? Por exemplo, essa semana era loucurada. E depois eu fico pensando muito sobre... Mas enfim, vida que segue. Hoje, meus planos são 2 horas agora da tarde. Eu pedi um almoço, vamos ver. O tempo vai demorar pra chegar. Eu vou gravar uns takes de vlog agora. Depois eu tenho uma louça pra lavar. E depois eu espero almoçar e sentar aqui no computador pra editar alguns vídeos. Eu acho que vai ser esse o meu dia. E aí depois, mais tardezinha, eu vou pegar a outra Garota Negra pra tocar o máximo que eu conseguir tocar hoje. Eu não quero dormir muito tarde hoje, porque eu gostaria de levantar um pouco mais cedo amanhã. Não sei se essa é uma decisão correta, mas eu dormi muito tarde nos últimos dias. O BBB tem sido parte disso, mas eu tava muito atucanada essa semana, então até nos dias que eu conseguia 11h30, tá? Com a cabeça no travesseiro, eu não tava conseguindo dormir 11h30, eu tava indo dormir 1 da manhã. Ficava rolando na cama, sabe? Então eu preciso tentar dar uma acalmada na minha cabeça. Então eu vou ver se eu me canso hoje, de tarde bastante, pra tentar dormir mais cedo e amanhã tentar acordar um pouco mais cedo também. É um sábado onde eu consiga resolver várias coisas, porque eu tenho... eu acho que eu não vou conseguir ter um sábado tão tranquilo quanto eu tive no outro, que foi só sentar e ver série. Eu vou precisar dedicar algum tempinho para algumas coisas de trabalho e para não atrasar muitas coisas. Então, vamos lá, o vlog está atualizado. Eu acho que se eu colocar mais 1 ou 2 takes aqui, a gente já tem um vlog fechado. Então, provavelmente eu venho conversar com vocês quando eu tiver terminado a outra Garota Negra, pra gente ter um vlog de 3 livros. Acho que é isso, né? Um vlog com 3 livros, 3 leituras dessa semana. Tá bom? É isto. Eu achei que a gente ainda tinha tempo nesse vlog, mas na verdade eu passei esse vlog pro editor e ele já tá com tipo 55 minutos. É claro que podando todas as coisas que eu tirei nesse momento pra vocês editado, ele tá com menos, mas eu percebi que eu não tinha mais espaço pra falar sobre as coisas. Eu achei que eu ainda ia conversar com vocês sobre a outra Garota Negra, mas eu acho que é uma história que merece um pouco mais de tempo, então vai ficar aí para um próximo vlog, vocês aguardem, tá bom? Então, para finalizar esse vlog, vou mostrar para vocês a ecobag que chegou, ó. Esse é um brinde para quem é apoiador lá do Catarse, tá? Esse aqui é um brinde de 2 anos. Não é aqui que a história acaba, aqui é apenas onde ela muda, que é uma quote de O Mar Sem Estrelas, tá? E vai ser esse mais um cardzinho, mais um novo cartão postal, que vai ser o brinde de 2 anos, acabou de chegar. Inclusive chegou e eu fiquei surpresa porque eu tinha recebido a notificação do envio na segunda. E chegou um pacotão e eu olhei super estranho. E aí o entregador falou assim, nem você sabe o que é? Aí eu, moço, nem eu sei o que é. Aí depois que eu vi que tinha um buraquinho na embalagem e tava aparecendo a partezinha creme. E aí eu, deve ser as ecobags lá do Catarse. Então chegou, eu tenho alguns pacotes pra fazer, tanto do Catarse quanto da Twitch. Acho que vai ser talvez uma tarefa do próximo final de semana. Mas se por acaso eu não vou esses pacotes, por exemplo, de mais tempo, de 1 ano, que tem umas quantas pessoas, eu provavelmente vou deixar pra fazer no feriado da Páscoa. A galera completou 2 anos agora em fevereiro, então tem umas pessoinhas aí que vão receber este mimo. Eu mandei fazer poucas unidades, tá?
Então, esse é um brinde que está rolando agora. Pra quem vai completar 2 anos daqui a 2 anos, daí eu não sei se vai ser o mesmo brinde, tá? A gente nem sabe se o Catarse vai estar vivo daqui a 2 anos, né? Então, eu mandei fazer algumas unidades, mandei fazer as unidades pra galera que vai completar mais ou menos até meio do ano, 2 anos, tem pra todo mundo. Aí depois, ou eu vou mandar fazer uma nova remessa, ou eu vou ter que pensar em outra coisa. Mas aí é um problema para Tamires do futuro, tá? Quero mostrar pra vocês que Voltinho, tomando seu banho de sol. Meu filho, tá? Esse final de semana eu também limpei essa estante que tava precisando drasticamente de uma limpeza. Eu queria muito ainda organizar os quadrinhos aqui embaixo, eu vou ter que tirar um dia pra dar uma organizada, porque eles não estão separados por editora, por coleção, conforme eu gostaria. Os de trás, os da frente estão. Então eu preciso ainda fazer isso, mas já me dá um alívio muito grande. Eu também limpei essa estante aqui. Esse aqui eu limpei na sexta-feira, esse aqui eu limpei no sábado. E é isso, tá? Então eu vou encerrar esse vlog por aqui. Essa semana é uma semana que ela vai ter que ser muito produtiva pra mim, porque eu preciso desandar vários vídeos, preciso desandar várias leituras. Eu tô fazendo as leituras do Delmet, estou no segundo livro no momento. Acho que eu vou conseguir ler ele hoje. Tô nessa torcida, porque amanhã eu quero ler um livro específico, né? Amanhã, que é um dia mais calmo pra mim, eu quero ler um livro específico. Então eu preciso de um tempo pra esse livro específico. No vídeo vocês vão entender o que é. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Acho que a gente teve umas conversas aí nesse vlog sobre produção de conteúdo, enfim, sobre mercado, expectativa, aquela coisa toda. E expectativas pra nossa vida também, como a gente lida com outras coisas, né? Acho que dá pra adaptar aí também, tá bom? E é isso, pessoal. Gostou do vlog? Deixa seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, comenta aqui o que você achou. E a gente se vê no próximo. Tchau!